Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo as dúvidas de vocês internautas e em particular as dúvidas relacionadas ao pré-fixado. Existe uma hora melhor para comprar? É possível já fazer marcação a mercado? O que me dizer aí a respeito da compra com uma taxa boa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso, se você já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação para você ser sempre informado dos nossos vídeos, todos os dias às 18 horas. Eu começo com essa pergunta: existe um melhor dia ou horário para você comprar CDB pré-fixado ou indexado ao IPCA? Veja, são duas perguntas em uma, um melhor dia e um melhor horário. Vamos começar pelo melhor dia. Em termos de dia da semana, não tem um dia melhor, uma segunda, uma terça, uma quarta, enfim. O melhor dia é quando tem um evento importante e aí esse evento mexe com o mercado, ou seja, traz mais instabilidade política e econômica, seja no Brasil ou no exterior. Quando isso acontece, o risco sobe e as taxas sobem juntas. Então esse é o tipo de situação que você tem que ficar de olho. Não no dia da semana, mas em relação a esse tipo de evento que pode realmente aí estremecer o mercado. Agora, com relação ao horário, aí já é um pouco diferente. Diariamente, as grandes corretoras, e aí estou falando grandes mesmo, costumam adotar aí esse horário de 10 da manhã para colocar as ofertas integralmente na plataforma. Então eu sugiro sempre você entrar um pouquinho aí antes das 10 para verificar se na sua corretora acontece isso. E depois você testa um outro horário, por exemplo, de tarde. Se você verificar que essas ofertas estão boas logo às 10 da manhã, ok, a sua corretora adota isso. Agora, se você verificar que a oferta logo de manhã é a mesma da de tarde, ligue aí para a sua corretora, o seu assessor de investimento, para que ele possa te orientar qual é o melhor horário, se é que existe esse melhor horário na sua corretora. Então anotou aí? Dia da semana não existe. Melhor horário geralmente às 10 da manhã. E aí que tem um detalhe. Antes de você comprar e verificar aí a taxa, é bom você olhar o banco emissor. Nunca se esqueça de consultar o banco emissor. E aqui eu deixo esse vídeo aqui no alto, na qual eu falo de diversos bancos emissores, para você não entrar em FIA. Assiste aí que você vai ficar sabendo. Segunda pergunta, marcação a mercado nos tesouros pré-fixados. Muita gente aí perguntando, comprou com taxa acima de 13%, se chegou a hora. Volto a insistir com você, marcação a mercado para mim é para você ganhar em ano, ou pelo menos aí um ano para frente. E aí você precisa então segurar o título. Se você comprou com um título acima de 13%, esse valor só chegou aí a aproximadamente 2 meses. Do ponto de vista financeiro mesmo, o ganho é muito pequeno. Ainda que em percentual você olhe e ache que é um ganho muito interessante. Então eu já te antecipo, se é essa a sua pergunta, comprou acima de 13%, na minha opinião, não é momento para isso. Só que se você quer saber de marcação a mercado por um prazo maior, vamos lá. A respeito do pré-fixado 2025, por que eu acho e tenho dito aqui que esse título está ruim para marcação a mercado? Primeira informação, o vencimento dele está muito próximo, é em 1º de janeiro de 2025. Estamos falando aí de pouco mais de 2 anos para a chegada então desse vencimento. Esse é um ponto importante. E como eu falei, ganho na marcação a mercado agora significaria então uma melhoria na economia e na política também no curtíssimo prazo, mas algo que fosse realmente consistente. E o cenário macroeconômico, principalmente internacional, não está indicando isso. Muito pelo contrário, o cenário não está nada agradável e no clube de membros eu devo soltar um novo vídeo até sexta-feira explicando isso. Se você quer entrar também para o clube de membros, eu vou deixar o vídeo aqui no alto para você saber quais são as vantagens e como você pode ajudar o canal. Então entendeu? O prazo é muito curto e a expectativa de melhora não é tão boa assim. Aliás, eu diria que é bem ruim. Mas vamos lá, tem um outro título que é o pré-fixado 2029 e a taxa dele aí está pouco acima de 12%. Quando estamos falando em janeiro de 29, nós já estamos dizendo aí pouco mais de 6 anos até o vencimento. É possível ter marcação a mercado? Sim, porque você tem um prazo aí um pouco maior. Então você teria no longo prazo, ou seja, de 2022 até 2028, por exemplo, para você ter esse ganho aí.
Então, quanto maior o prazo, maior a sua chance de marcação a mercado. Só que tem um detalhe, você já sabe que marcação a mercado você tem que olhar o preço, e ele está entre os 11% piores preços históricos, ou seja, ele está muito caro. Então, se você comprar com o preço aqui no alto, ele teria que subir ainda mais, e talvez não seja essa a realidade que nós estamos observando aqui agora, com essas tensões e essa situação aí financeira e econômica dos países na Europa, nos Estados Unidos, enfim, de uma maneira geral. Então é isso que eu quero dizer para você. Para mim, se você pegou acima de 13%, você conseguiu essa taxa há apenas 2 meses. Não justifica a marcação a mercado. No prefixado 2025, para mim está completamente descartada essa possibilidade, porque o prazo é muito curtinho. Para o 2029, existe uma possibilidade em razão do prazo. Mas como o preço está muito caro, eu também acho que não é momento para isso. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like e compartilha com quem quer saber investir, precisa investir na renda fixa em 2022. Terceira pergunta, pré-fixado 2025 está com taxa melhor que o de 2029? É isso mesmo, eu venho alertando aqui no canal que o normal é, quando você faz um investimento e o vencimento dele é mais longo, então, por exemplo, você comprou o 2025, o vencimento está próximo, o 2029 é mais longo, o normal é o título mais longo ofertar uma taxa maior, porque quanto maior o prazo de investimento, maior o risco que você tem, e logo a taxa deveria ser maior, ou seja, a taxa do 2029 ser maior do que o 2025, mas não é isso que está acontecendo. Agora, no momento que eu gravo esse vídeo, está aí, ó, um está um pouco acima de 12% e o outro estaria girando em torno de 12%. É uma diferença pequena? É, mas já mostra então novamente a famosa inversão da curva. Quando acontece essa inversão da curva, é um sinal claro da economia que a situação no curto prazo não está nada boa. E eu vou te mostrar um gráfico agora, que é o gráfico lá dos Estados Unidos, que mostra a inversão da curva de juros. Esse é um dos indicadores antecedentes que mostram geralmente uma crise chegando. Esses pontos em vermelho aí são todas as vezes em que um título, por exemplo, de 10 anos nos Estados Unidos passou a render melhor, aliás, pior do que um título de 2 anos. Em outras palavras, o título de 2 anos está pagando mais do que o título longo. Repara que toda vez que saiu então desse círculo vermelho, você vê ao fundo aí umas retas na cor cinza. São períodos de recessão. Então veja que acontece isso, alguns meses depois entra em recessão. Olha aí no seu canto esquerdo em 2000. Depois aqui, a recessão de 2008 foi precedida pelo quê? Novamente, a inversão das taxas de juros. O título de 2 anos pagando mais do que o de 10. Veja aqui em 2020, nós tivemos também uma crise lá. Veja que inverteu rapidamente e voltou. E agora em 2022, olha como que já está aí. Tivemos uma situação de inversão há pouco mais aí de uns 2 meses e agora uma inversão mais forte do que a anterior. Então fica atento aí, inversão das curvas de juros não é um bom sinal para a economia. E guarda essa informação porque eu vou trazer ela já já. Uma outra pergunta interessante. Se o pré-fixado valerá sempre R$1.000, por que eu vou olhar a taxa? Eu já sei que lá no final ele vai valer isso. Então vamos lá. Para você entender, é uma verdade, a regra de remuneração do pré-fixado é sempre R$1.000. Eu estou falando para quem compra um título inteiro. Então grava aí, se você comprar um título inteiro, você vai comprar então ele e sabe que na data de vencimento, por exemplo 2025, que é em 1º de janeiro de 2025, ou 2029, 1º de janeiro de 2029, valerá R$1.000. É por isso que o de 2029 é mais barato, porque ele tem mais prazo, então ele tem que ser mais barato. O 2025 é mais caro. Então você já entende aí que claramente é a taxa que vai definindo aí o valor desse título. Agora pensa comigo, por que verificar a taxa? Vou tentar te explicar. Se você compra, comprou, por exemplo, há 6 meses atrás, um título desse com uma taxa de 10%, significa então que chegando lá no final, quando você for então resgatá-lo, em média você vai ter recebido 10% ao ano. Só que o mercado estressou e agora a taxa já está 12%. O que significa isso? A
taxa subiu, o preço caiu. É diretamente proporcional. Então quem comprou em 12, comprou mais para frente. Vai receber então mais do que você nesse período de tempo que está faltando para o vencimento. Então é essa relação que você precisa entender. A rentabilidade no mesmo prazo vai ser maior. Então você pega aquela pessoa que comprou a 10% lá atrás, quando chega na data de hoje que está 12, da data de hoje para frente, essa pessoa que pegou uma taxa de 12%, proporcionalmente ela vai receber um valor maior. É por essa razão que a taxa é importante. No mesmo prazo, considerando esses dois investidores, um vai receber mais do que o outro, porque a taxa foi melhor então. O prazo é mais curto e ele recebe mais até o vencimento. É essa informação que você precisa entender. E a última pergunta do vídeo de hoje, a quinta. Afinal de contas, chegou a hora de investir nos pré-fixados? Eu imagino que você já tem a resposta aqui. Mas vamos lá. Investimento em título pré-fixado, você tem sempre que olhar duas principais variáveis. Um olhar no histórico, no que aconteceu para trás, e um olhar no futuro. Nunca se esqueça disso. Eu trago sempre aqui para você a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e o Melhor Preço, para que você entenda historicamente como que está a situação em termos de preço e em termos de taxa. E aí você sabe, historicamente, se está bom ou está ruim. Só que você vai comprar o título naquela data, ou seja, o que passou não importa, é uma referência para você. O que vai importar é daquela data para frente. Então aí vem a segunda parte da resposta. Verifica aqui, um olhar primeiro para o passado. O pré-fixado 2025 está aqui, ó. Eu olhei a taxa agora, nesse momento, na hora do almoço. 12,06% é a taxa do pré-fixado. Está num quartil intermediário. Está ali entre as 45% piores taxas. Bem intermediário mesmo, nem tão bom, nem tão ruim. Está intermediário. Quando nós olhamos aqui o pré-fixado 2029, está 12,02. Veja, a taxa menor do que o 2025. Primeiro sinal de alerta. Segunda questão, 12,02 está próximo do pior quartil. As 25% piores taxas para esse título. Em outras palavras, não está um momento bom em termos de taxa. Bom, então aí você já viu. Agora em termos de preço, para quem quer vender esse título antes e ganhar na marcação a mercado. Veja aí que tanto o 2025 quanto o 2029 estão no pior quartil. Estão caros. Por quê? Porque as taxas subiram muito. E aí o que aconteceu? Essas taxas depois tiveram agora uma leve queda, mas não foi uma queda aí tão significativa assim, de maneira que ainda estamos vendo aí preços no alto. Podemos ter ainda outros momentos, que é o que eu quero falar agora, que é o olhar para o futuro. O que é para o futuro? O que você planeja em termos de economia e política para o futuro? Eu posso te dizer e te afirmar aqui que nós estamos num momento de extrema incerteza econômica, porque estamos vendo então taxa de juros subindo no mundo inteiro, a inflação descontrolada na Europa, nos Estados Unidos e em outros países pelo mundo. Ou seja, a luta pelo combate à inflação nesses países está apenas começando e as incertezas estão pairando, porque se aumentar a taxa de juros muito rapidamente, pode quebrar algumas empresas, gerar desemprego, enfim, uma situação muito complicada. E os bancos centrais não têm mais como manter essa taxa de juros tão baixa. Por quê? Porque a inflação já está aí comendo solta. Ou seja, é um cenário muito imprevisível e um cenário que tende a piorar no longo prazo. Então veja, a parte de olhar para o futuro não está nada boa. É por isso que eu digo para você ficar de olho aqui no nosso canal, porque nós vamos trazer sempre informações atualizadas para você. E se você gostou desse vídeo, eu deixo esses últimos dois aqui do lado, que tem relação direta com esse vídeo de hoje. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e fiquem de olho, porque falaremos muito de pré-fixados aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.